Você sabe o que é neuroplasticidade? Eu sou o professor Fábio Chebella e hoje eu vou te explicar. Mas para a gente entender o que é neuroplasticidade, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu no último vídeo. O nosso cérebro é formado por células chamadas neurônios. Esses neurônios, eles se conectam uns aos outros, formando redes ou circuitos que alteram a estrutura do nosso cérebro e proporcionam o aprendizado de conteúdos, informações, gera memórias, desenvolve capacidades físicas, motoras, enfim. Todo o nosso desenvolvimento depende desses neurônios se conectando e formando o que nós chamamos de sinapses. Se o nosso cérebro entende que essas sinapses são necessárias ou prazerosas, ele investe recursos para manter essas sinapses e elas se cristalizam e ficam com a gente para o resto da vida. Enquanto aquelas sinapses que não são tão interessantes ou que o nosso cérebro não entende sua necessidade, elas são descartadas. O nosso cérebro retira os recursos que investiu nelas e elas simplesmente desaparecem. Esse processo de criação e poda das sinapses faz com que a estrutura do nosso cérebro se modifique. Essa capacidade de se modificar do nosso cérebro é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Neuro, de neural, relativo aos neurônios, e plasticidade, que é a capacidade de ser plástico, ou seja, de ser moldável, de ser flexível, de ser adaptável. Então, de forma resumida, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar e se adaptar às necessidades e interesses. Então, dá para dizer com certeza que o meu cérebro hoje não é igual ao meu cérebro de ontem, porque eu sofri uma série de estímulos que fizeram surgir novas sinapses, enquanto outras que não estavam sendo utilizadas ou não eram interessantes para o meu cérebro foram podadas e o meu cérebro se modificou. Isso acontece com a gente durante a nossa vida toda. Porém, é muito mais comum na infância. Quanto mais jovem é o ser humano, mais plasticidade o seu cérebro tem. Então é por isso que as crianças têm uma tendência muito maior de aprender. Elas aprendem muito mais e mais rápido. Vou dar um exemplo para vocês. O aprendizado de uma língua é muito mais fácil, entre aspas, quando é uma criança pequena que está aprendendo, porque o cérebro dela está predisposto a realizar as mudanças necessárias para o aprendizado dessa língua. Conforme essa criança vai crescendo, o cérebro dela já tem muitas sinapses, já tem muitos circuitos. Então ele precisa reter mais recursos, e então ele precisa ter certeza que vale a pena o investimento para uma nova estrutura complexa. Então vai se tornando cada vez mais difícil aprender uma língua estrangeira. Não quer dizer que a gente não aprenda, mas a dificuldade é maior. Por quê? Porque o meu cérebro precisa ser convencido de que aquilo vale a pena, que os recursos investidos nessa nova estrutura vão trazer um benefício ou um prazer grande o suficiente que vale o investimento. Então, isso é uma informação essencial para nós. Porque muitos de nós têm alguma dificuldade com algum conteúdo ou com alguma capacidade específica e nós acreditamos que nós nascemos assim e que, ok, eu nunca vou aprender matemática, eu nunca vou aprender uma língua estrangeira. Talvez você pense que você nunca vai aprender a jogar futebol, ou a costurar, ou a tocar um instrumento musical, porque não é para você. Você tem outras habilidades e não nasceu com essas capacidades, com esses dons. E isso não é verdade. Porque o teu cérebro, assim como o meu, assim como de qualquer pessoa, tem essa capacidade. A neuroplasticidade existe. E você pode, com o estímulo certo, modificar o seu cérebro para aprender o que talvez você nunca conseguiu e desenvolver as capacidades e habilidades que talvez pareçam impossíveis para você. O segredo é a estimulação. É como você vai convencer o seu cérebro que vale a pena investir os seus recursos nessa nova capacidade ou habilidade. Como eu disse antes, quanto mais jovem é a pessoa, mais fácil de se desenvolver uma habilidade ou uma capacidade, porque o cérebro ainda não tem tantas estruturas complexas, tantos circuitos para ele gerenciar.
Então é mais fácil ele dispensar recursos para isso. E nós, que já temos um pouco mais de idade, temos essa dificuldade porque o cérebro quer economizar recursos. Então eu preciso do estímulo adequado e na intensidade certa para que o meu cérebro invista nesse novo circuito. Tá dando para entender? Se você entendeu até agora tudo o que eu expliquei, então conto com o seu like e conto também com o seu compartilhamento. Envia esse vídeo para alguém que acha que não consegue mais aprender porque já está velho, ok? E deixa aqui nos comentários também qual área que talvez você tenha dificuldade desde a infância e que você sempre acreditou que não tem como desenvolver porque você não nasceu para isso. Ou melhor ainda, deixa nos comentários alguma área em que você achou que não ia conseguir desenvolver e com o esforço e o estímulo correto você conseguiu e hoje você é bom nessa área. E antes de encerrar o vídeo, eu quero sugerir que você pesquise uma área muito interessante. Pesquise sobre pessoas que perderam parte do seu cérebro em algum acidente ou por alguma questão de saúde e perderam alguma capacidade e depois conseguiram reaver essa capacidade com a terapia correta. Você vai se surpreender com a quantidade de casos nos quais a perda cerebral foi superada porque a pessoa recebeu o estímulo correto e a plasticidade da parte restante do cérebro foi suficiente para se adaptar e recuperar aquilo que foi perdido. Pessoas que perderam a fala porque a área do cérebro relacionada à fala foi perdida em um acidente e talvez a pessoa nunca mais voltaria a falar, mas o cérebro se adaptou e outras áreas do cérebro aprenderam como desenvolver a fala novamente. E esse é só um exemplo, tem vários outros. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhadinha nos comentários que eu vou deixar algumas matérias ali sobre isso. E pesquisa por conta própria, investiga você sobre isso, porque é muito interessante. Isso é possível por causa da nossa neuroplasticidade. E essa capacidade é tão incrível, que eu espero que você, depois desse vídeo, entenda que não é tarde demais para aprender algo. E também, talvez até mais importante do que isso, que não importa qual condição você tem, se você tem um transtorno, se você tem um déficit cognitivo, se você tem qualquer doença ou qualquer condição que faça com que você tenha alguma dificuldade. Você ou qualquer pessoa que você conhece. Essa condição, ela não é eterna. Ela não é uma maldição. Se você tem TDAH, ou se o seu filho tem TDAH, ou transtorno do espectro autista, ou síndrome de Down, ou qualquer outra condição que afete o cérebro. É possível você se desenvolver. É possível o seu filho se desenvolver. É possível o seu aluno se desenvolver. O cérebro dele, o teu cérebro, o nosso cérebro, tem tudo o que ele precisa para desenvolver qualquer habilidade ou capacidade que nós precisamos. O único segredo é a estimulação. É a gente acreditar que é possível e buscar a estimulação correta para que todos nós possamos nos desenvolver. Ok? Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha aberto a sua mente e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!